pintura e tingimento. E aqui a gente vai entrar no assunto de. Só mesmo para relembrar, né? Deixar mais explicado certinho que a pintura vai ficar na superfície do couro e normalmente é utilizado tintas à base de água nesse processo, né? E o tingimento é o processo que o pigmento vai penetrar nas fibras do couro, passando pelas camadas além da superfície. E aí, você vem se perguntando, né, Matheus, como é que eu vou saber em que momento eu vou utilizar cada um desse tipo de pintura? Aqui no ateliê eu utilizo o tingimento para fazer peças de uma tonalidade só, ou então que eu quero mostrar a textura original do couro, né, da flor do couro. Então, carteiras e bolsas que são de uma cor só, eu vou levar para o tingimento. Eu vou fazer, né, utilizar tinta à base de álcool ou solvente. Normalmente vou utilizar uma cor só marrom. E eu quero mostrar o grão do couro, né, que dá para ver um pouquinho aqui na foto. Ele é mais lisinho, mas você percebe que tem uma texturinha legal ali. Eu vou utilizar a tinta, né, o tingimento. Se eu quero normalmente fazer a marmorização, que é o. Deixa eu pegar aqui para mostrar bem levinho para vocês. A marmorização é uma técnica de pintura que eu utilizo muito, né? Que é basicamente uma identidade que eu utilizo. E eu quero fazer aquilo ali, a marmorização, aquele tipo de pintura. Eu utilizo a tinta base de água. Normalmente só a tinta base de água para fazer aquele detalhe ali. Eu não consigo chegar naquele detalhe com tinta base de álcool. Então tem usos, né, diferentes para cada tipo de tinta e que você vai, né, percebendo, tanto com a experiência também, quanto você vai aplicando ali, você percebe, realmente essa tinta base de água aqui eu não vou conseguir chegar nesse resultado tal. Então, é bem com isso, sabe, que eu vim aprendendo e também vou passando para vocês aqui. É, e aí a tinta base de água, eu também, Matheus, eu quero utilizar a tinta base de água para fazer uma pintura de uma cor só. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. Eu não costumo utilizar porque ela, como eu falei, ela é uma camada, né, que cria ali na superfície. E aquela camada ela vai ficar muito com a textura de plástico, né? Ela é um acrílico, né? Um acabamento acrílico. Então, eu não costumo estar utilizando para uma cor só, mas funciona também muito bem. A tinta de acabamento da Scoop também funciona, tá? Para você pintar uma peça por inteiro. Mas é uma coisa que eu não utilizo muito, com frequência. Deixa eu mostrar aqui as ferramentas de pintura para couro. Então, na pintura do couro, a gente tem opções de utilizar ferramentas mais simples que a gente faz em casa. Inclusive, vou mostrar para vocês como que vocês podem produzir uma. Mas também tem a opção de você estar utilizando é, uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais, uma máquina, assim, né? Que no caso é o aerógrafo, que é tipo essa canetinha, né? Que você utiliza assim. É, Você coloca a tinta ali naquele recipiente e aí você aperta esse botão e ele vai soltar um spray de tinta ali para estar pintando o couro. Quando a gente estava aprendendo lá na Tomás Pompeu, meu professor ensinou a gente a fazer uma boneca. E até eu não lembro agora da brincadeira, mas ele falou: "Ah, vou ensinar vocês a fazer boneca." E aí a gente vai trabalhar com couro, a gente vai fazer um bonequinho de couro, né? Mas não era a ferramenta para pintar. E aí, eu vou ensinar vocês também, porque é uma ferramenta muito legal que você pode estar utilizando já a qualquer momento que você quiser pintar. Eu mesmo, às vezes, quando estou precisando utilizar alguma coisa para fazer tingimento, eu pego, faço ali a boneca rapidinho e pinto uma área maior, né? Principalmente para áreas maiores eu utilizo a boneca. É, Mas basicamente você vai utilizar um estopa. É aquele materialzinho, esse primeiro aqui que tem na foto, né? No slide. É tipo um material de algodão. Aqui o que eu tenho já tá pintado. E aí ele vai ficar bem durinho assim, já no formato. Aí você vai pegar essa estopa, vai colocar. Aqui eu tô.
improvisei, peguei o que tinha ali perto, que foi uma máscara, e aí você vai pegar um material, um tecido, alguma coisa do tipo, vai embrulhar ele, né? A estopa, ou então esse pedacinho de algodão, e vai fazer assim, ó. Esse aqui já tá com tinta, já utilizei ele, então ele vai ficar desse formatinho, parece um bombom, um doce. Aí vai virar uma trouxinha assim, ó. E aí você vai utilizar isso para tá a tinta aqui na minha mão, por exemplo, e aí você mergulha um pouquinho e vai aplicando ali na peça. Vou mostrar também na parte prática. Mas é uma ferramenta muito simples de fazer. Você vai precisar de um tecido, de uma estopa, de pedacinho de algodão para poder, né, fabricar ela e já tá pintando o couro. E essa ferramenta eu gosto de utilizar para pintar áreas maiores. Para mim é bem mais fácil e eu consigo atingir tons mais claros, principalmente. O problema dela é que você vai se sujar muito, porque vai ter o contato com a mão. Você pode estar utilizando a luva, mas normalmente fazer ela é uma bagunça. E ela absorve muita tinta. Você vai perceber que com o uso ela vai ficando muito dura, porque ela absorve um absurdo de tinta, assim, é um gasto bem grande. É, e aí quando você leva, né, para esses questionamentos assim, Matheus, eu vou gastar muito de tinta, tem outra opção para utilizar? Tem. E aí no caso a gente vai utilizar uns pincéis de algodão, que são, deixa eu pegar um que tá um pouquinho mais, que tá maiorzinho. Pronto, eu vou mostrar aqui, ó. São pincéis de algodão, essa ponta aqui. E aqui é porque eu já utilizei com tinta, mas ele vem branquinho, normalmente. E aí ele é um pincel com a ponta metálica, uma haste metálica no caso. E aí a ponta aqui é tipo um cotonete, sabe? É um algodão. E não sai isso aqui, tá? É bem seguro. E aí você vai mergulhar essa parte aqui do algodão na tinta. Ele carrega bem e também vai despejar bem assim a tinta, sabe? Ele não acumula muita tinta nele. É um material bem legal e que você suja menos. Aqui eu tô sujando mais porque eu tô pegando na ponta, né? Mas ele vai ter esse espaço todo aqui para você não sujar seu dedo. Você vai poder aplicar, né, de uma forma mais tranquila ali. Pronto, Marco perguntou aqui, tingimento penetra como nos trabalhos com base de água ou álcool. A pintura é aquela camada externa como em sapatos, correto? Isso. É, assim, especificamente sobre sapato, eu não sei bem como é que é a aplicação, né, tem alguns tipos de sapato que utilizam outras técnicas, mas normalmente é isso. O tingimento vai penetrar nas camadas do couro, e quando você utiliza tintas à base de álcool. A base de água é essa pintura que fica a camada externa, né? Que aí ela pode ser, né? Eu tenho sapato que são com tinta à base de água, tem alguns que são tingidos, né, de uma ponta a outra. Então depende. A parte específica de sapato depende muito, né? Mas a parte de tingimento é o que penetra e realmente você falou certo ali. O que penetra é o tingimento e a pintura é a que fica na camada externa. Tá. Aí, na foto aqui também tem, ó, a fotinha da mão aplicando aqui com o pincel, né, na basezinha de algodão. É, essa ferramentinha do pincel eu só encontrei até então no site da Scoop. Eu acho que se você procurar no Google vai ter outras opções, tipo Shopee, coisas do tipo. Acho que Mercado Livre também, que vão ter outras lojas, né? E aí você pode dar uma olhada nessas pincéisinhos que são um quebra-galho. E aí depois do uso, né, da tinta ali você vai mergulhar com água, vai limpar e deixar secar. Mas normalmente eu gosto de utilizar um para cada cor. Porque querendo ou não, mesmo você limpando, ele vai ficar e até com o tempo de uso, né, com muito tempo de uso, ele vai ficar um pouco de resíduo ali, né, de pigmento. Então, é um problema se você quiser pintar, por exemplo, uma peça de vermelho e você já tinha utilizado aquele pincel com marrom, com preto, e aí vai manchar, com certeza, aquela próxima peça. É,
E aí esse pincelzinho de algodão com haste metálica é muito mais prático. É, e bem mais econômico também do que o pincel. Aqui eu tenho, normalmente, se você for procurar o, o aerógrafo também, você vai encontrar em vários sites, tá? Eu recomendo pegar, se quiserem, claro, utilizar aerógrafo, eu recomendo pegar um mais simplesinho, tá? Esse aqui eu peguei é um mais simples. Ele vem com um recipientezinho plástico e esse botãozinho em cima. Normalmente ele é mais simples. Tem alguns que vem com o botãozinho aqui embaixo, ele é um pouco mais caro, que é esse de acionar, né? E o aerógrafo ele funciona para você pintar áreas maiores e também se você precisar mudar ali a agulha, né? Que ele tem vários tipos de agulhas ali dentro e fazer um trabalho mais delicado, específico, né? Fazer uns detalhezinhos menores você também consegue. É, O Rodrigo aqui colocou. E sobre tingir o carnal, já experimentei com anilina e álcool, mas reparei que resseca demais. Tem alguma alternativa? Pronto, Rodrigo. Essa mistura da anilina e álcool é basicamente a que eu utilizava quando eu iniciei, que a gente pintava tudo. A gente pintava a flor do couro, pintava o carnal. Tem essa questão do ressecamento, porque o que é que acontece? O álcool, ele vai ressecar, é tipo a nossa pele. Você pega álcool, passa na sua mão, ou então na sua pele, vai ressecar bastante, né? Você nota, você sente. No couro é a mesma coisa, ele resseca muito. E traz problemas, tá, pro couro isso aí, claro. O uso do couro com ressecado diminui muito, né, a durabilidade do couro. Então, a alternativa seria utiliza uma tinta já pronta, que normalmente é tinta. Eu acho que a WV Custom tem uma descrição melhor das tintas, mas a Velux também é na mesma base. Basicamente, essas tintas à base de álcool e solventes são bem parecidas. Da Veox, WV, essas coisas assim. Cada um tem uma receita específica, mas elas, né, são quase no mesmo nível. E aí você tem um ressecamento menor com elas, porque não vai utilizar 100% de álcool, tá? Na mistura ali, eles colocam componentes a mais específicos para não ressecar muito o couro. E também está utilizando menos tinta. Quando vai nessa parte de pigmentar o carnal, eu gosto de utilizar o aerógrafo, porque como o que é que acontece com o aerógrafo, gente? Ele é essa pecinha aqui, e aí tá vendo esse pininho aqui para baixo? Vai vir um cano para cá que vai jogar ar, né? O ar vem por todo esse pedaço aqui e aí ele vai soltar esse ar junto com tinta aqui pela frente. E aí ele vai ser um spray bem fininho de tinta e vai criar uma camada bem fininha também de acabamento, né? Ali, se você utilizar tingimento ou pintura, ele vai ser sempre fininho, porque ele vai espalhar bem, né? Essa questão do ar. E aí nesse uso do aerógrafo, você vai aplicar menos tinta ali com álcool e etc. E vai ressecar menos. Isso é uma possibilidade. Matheus, não tenho como utilizar isso. A única opção que sobra, né, é tentar utilizar algum produto para tratar esse ressecamento do couro. E aí entra na próxima. No finalzinho eu vou falar para vocês qual é o tema da próxima oficina, mas eu vou falar mais sobre isso também na próxima oficina. Mas você pode estar utilizando um produto ali para dar algum acabamento, para hidratar o couro, né, para trazer de novo as propriedades que ele tinha antes de ressecar. E aí tem bálsamo, tem creme brilho, tem vários outros produtos que ajudam nisso, nessa questão. Beleza, Rodrigo? É, é isso. Tá. Aí aqui, gente, eu vou trazer um pouco de prática. Eu vou mostrar para vocês como que faz a aplicação das duas tintas à base de água, tanto a fina quanto a tinta de acabamento.
E também vou falar, né, aplicar a tinta base de álcool. E aí eu vou falando um pouco sobre elas durante o processo de prática. Falar um pouco também sobre os tipos de pintura que você pode fazer com cada uma, tempo de secagem, de cura, tudo mais. E aí, deixa eu até